Pequeninos que creem em Cristo. Vamos hoje, como prometemos, ver alguns versículos específicos que mostram que uma criança pode colocar a sua confiança em Cristo. Vamos tomar o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 6, onde o Senhor Jesus fala que se alguém fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Veja, o contexto ali mostra que Jesus tinha uma criança em seus braços. Estava se referindo a ela ao dizer aquelas palavras. Um desses pequeninos que creem em mim. A palavra grega usada para criança, nesse texto de Mateus capítulo 18 e também Marcos capítulo 9, é a palavra paidion, uma palavra que significa uma criança pequena, não um bebê, mas sem dúvida uma criança ainda muito jovem. E Jesus, ao usar esta palavra, também no mesmo texto, usa a palavra micros, que significa alguma coisa ou alguém que é pequeno, traduzida por pequenino. É, portanto, similar à palavra pequenino, micros, à palavra paidion, criança pequena, possuindo o mesmo significado básico. Isto é confirmado pelo fato que o Senhor Jesus tinha uma criança em seus braços enquanto falava, e a quem ele se referiu ao usar essas mesmas palavras. Ele estava, portanto, falando sobre crianças e especificamente sobre uma criança pequena. A palavra crer, no versículo 6, é a tradução da palavra grega pistel, que significa confiar, ou colocar a confiança em. Significa confiar em, e não apenas uma crença ou uma convicção. E esta é a palavra utilizada em João 3,16. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele também utiliza em Atos 16:30, quando Paulo responde à pergunta: que devo fazer para que seja salvo? E a resposta usa as seguintes palavras: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a mesma palavra. Então, consequentemente, o Senhor Jesus está nos dizendo em Mateus 18:6 que é possível para uma criança ou um pequenino colocar sua confiança ou fé nele e assim ser salva. Tal declaração do Senhor Jesus torna claro e indiscutível que uma criança pode ser salva. Não interessa o que qualquer um possa dizer. Essa verdade que uma criança pode ser salva, também pode ser vista em versículos específicos da Bíblia e em outras partes do Novo Testamento. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, logo na abertura, Efésios 1:1, ele fala a todos os santos que estão em Éfeso. E ele vai depois falar a vários grupos específicos de santos, e dá a cada um desses grupos diretrizes específicas e ordens que se aplicam apenas àquele grupo. Esses grupos são, a partir do capítulo 5 de Efésios, as viúvas, versos 22 e 24, os maridos, versos 25 a 33, os pais, capítulo 6, versículo 4, os servos, versículos 5 a 8 do capítulo 6, os mestres, capítulo 6, versículo 9. É óbvio que todos esses grupos a que ele se dirige são crentes e santos, como ele disse no versículo 1, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Mas há um outro grupo de crentes ou santos a que ele se dirige diretamente. Trata-se das crianças. No capítulo 6, versículos 1 a 3, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. São os filhos crentes. Isto mostra claramente que havia crianças em Éfeso, santos crentes, e Paulo se dirigia a elas. Isso significa que é possível para uma criança ser santa ou crente. A mesma conclusão pode ser tirada da leitura e comparação com Colossenses capítulo 1, versículo 2 e também Colossenses capítulo 3, versículo 20. A palavra grega usada para crianças nessas duas passagens em Efésios e Colossenses não é a palavra paidion,
que foi citada anteriormente, mas a palavra grega teknon trata-se de uma palavra grega mais geral para crianças de todas as idades. Mas esta palavra também se refere muitas vezes a crianças pequenas, como a gente pode observar em vários lugares das Escrituras. Portanto, podemos concluir que, no mínimo, essas referências incluem as crianças pequenas. O fato destas crianças receberem a ordem de obedecer a seus pais também implicaria no fato de serem relativamente jovens. No primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, ele especifica as qualificações exigidas de um presbítero. Uma delas é que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem sejam desobedientes. Tito 1, versículo 6. A palavra teknon é usada novamente aqui. A conclusão lógica é que deve ser possível para crianças de diferentes idades ser crentes em Jesus Cristo. São versículos específicos do Novo Testamento, como este, que nos mostram que é possível para uma criança confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pequeninos que creem em Cristo. Continuamos no próximo podcast falando sobre esse tema. Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos para Jesus. O Evangelho